O quadro clínico do Bolsonaro piorou à tarde. Havia até uma expectativa que ele mesmo colocou, que ele poderia ter alta na próxima segunda-feira, mas não acredito que isso vá acontecer, porque ele está com um problema de pressão, o que pode indicar uma descompensação renal, o que é grave, e os exames hepáticos dele estão alterados, o que pode também indicar uma infecção no fígado. É uma situação séria do Bolsonaro. E ele já estava muito debilitado. Olha esse vídeo aqui com o Silas Malafaia, a cara do Bolsonaro. Também eu, ao lado do Silas Malafaia, ficaria com uma cara até pior, mas ele visivelmente desconfortável com a presença desse cidadão aqui, que é uma figura terrível, né? Mas o Bolsonaro nada bem. E é claro que muita gente vai falar que, olha, ele tá assim porque toda vez que ele sofre algum apupo da justiça, ele tem uma piora na saúde. E ele deu um chilique imenso com a oficial de justiça lá, tal. Foi um erro do Bolsonaro. Ele fez uma live vendendo capacete de grafeno, não queria ser intimado. Se ele tá bom para compromisso comercial, ele pode receber a oficial de justiça. E você vai colocar nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi um exagero do STF ter intimado o Bolsonaro na UTI? Outro ponto. Esse problema ou essa piora no quadro de saúde dele é de verdade? Ou, na sua opinião, é uma farsa porque ele foi intimado e ele está se vitimizando? Na presença do Silas Malafaia, existe a possibilidade de alguém ficar bom? É óbvio que não. É culpa do Malafaia que o Bolsonaro piorou? Será que o quadro dele é até mais grave do que estão dizendo? Se você gostou que ele foi intimado, achou poético ele ter sido intimado na UTI, depois de tudo que ele fez na crise sanitária, você vai deixar o like no vídeo e se inscreva no canal rumo aos 400 mil inscritos. Hoje, pela tarde, né, no final da manhã, início da tarde, foi divulgado o novo boletim médico sobre o Bolsonaro e o quadro dele piorou. O próprio ex-presidente havia dito que havia uma previsão que ele pudesse receber alta na próxima segunda-feira, dia 28. Eu acho pouco provável. Por quê? No fim de semana, o Bolsonaro ele teve um aumento de pressão, que foi controlado. Quando a oficial de justiça entregou a intimação para ele, ele deu um chilique absurdo, deu uma chilicada e a pressão dele aumentou. Pode ser apenas nervosismo? Pode. Mas pode também indicar um problema renal, porque os rins, eles também têm ali as suas funções que, caso elas fiquem alteradas, pode provocar aumento da pressão arterial. É muito difícil nós cravarmos o que está acontecendo com o Bolsonaro e as razões para ele ter piorado o quadro clínico, mas um problema renal não é algo que está descartado, pelo menos enquanto não chegar a informação oficial. Outro problema foi que os exames hepáticos, ou seja, os exames do fígado do Bolsonaro, apresentaram uma piora. E o que isso significa? Pode ser da cirurgia? Pode. Pode ser do medicamento? Também pode, porque o fígado ele acaba, entre aspas, processando os medicamentos, então você pode ter um problema hepático por conta dos medicamentos. Pode ser por conta do trânsito intestinal dele, sim, mas também pode ser alguma infecção no fígado. O quadro é um quadro delicado. O Bolsonaro já passou por muitos procedimentos cirúrgicos na região intestinal. Esse é o 6º, 7º procedimento. E cada vez que mexe, a situação fica pior, fica mais delicada. E ele teve uma cirurgia de 12 horas. A cicatriz dele é imensa, velho, em cima até embaixo, né? Então é uma situação muito complicada. Ele que teve um chilique absurdo, já com aumento de pressão, quando ele recebeu a intimação. E é claro que eu quero mostrar pra você o chilique do Bolsonaro, porque é algo delicioso ver o Bolsonaro todo chilicoso dando esses pitis. Ele que é como posso dizer, um cínico, né? Debochou pra caramba durante a crise sanitária e aí deu esse chilique. E o Carlos falou que a pressão tava alta, ó. Ó. Pegaram o telefone. Eu peço favor. Aí, ó. Eu peço favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. É um idiota. É um idiota. O Bolsonaro, ele acaba se ferrando por culpa dele mesmo. Por que ele fez esse showzinho quando a oficial de justiça foi lá entregar pra ele? Ele não poderia simplesmente ter assinado? Quis fazer a live. Quis gravar o vídeo. Quis se vitimizar. Aumento da pressão. Várias das internações que ele teve foi porque ele fugiu da dieta. Então assim, ele acaba se destruindo. Ele tem um comportamento autodestrutivo
Absurdo! Ele não poderia receber visita, recebeu visita do Valdemar Costa Neto e também do Silas Malafaia. O Malafaia foi lá para querer vitimizar o Bolsonaro, como eu mostrei para você, mas olha só a cara do Bolsonaro. Pera só um pouquinho, deixa eu tirar aqui. O Bolsonaro visivelmente tava batido, tava com problema. Cadê? Não tem aqui o... Aqui, minha caneta. Vou mostrar que tá passando a propaganda aqui, ó. Ô, meu pai, cadê? Olha a cara do Bolsonaro. E o Malafaia vai lá pra lucrar politicamente com isso. Deixa o cara em paz, entendeu? Vem aqui com esse óculos, com esse sorrisinho sem vergonha. Olha só, a cara do Bolsonaro. Mórbido, abatido. Que o Malafaia foi lá colocando mão, sem máscara, pode passar uma infecção pro Bolsonaro. Gente, esses caras, eles tratam o Bolsonaro, e aí talvez ele mereça, como um animal de circo, como um animal de zoológico. Ele tá com uma cicatriz imensa na barriga, não tá se alimentando, tá com sonda, tá fragilizado. A oficial de justiça foi lá e entregou pro Bolsonaro a intimação de máscara, para evitar qualquer coisa. Então esse quadro do Bolsonaro já está apresentando pioras desde o final de semana. Já estava batido no vídeo com o Silas Malafaia. E outra coisa, aquela live que o Bolsonaro fez com o Carlos, com o Nelson Piquet, com o Flávio, que foi um fiasco de público, deu audiência nenhuma, os aliados estão criticando o Bolsonaro pelo erro naquela live. Porque o STF só intimou o Bolsonaro depois que ele apareceu na live. Por quê? O que o STF falou? Olha, se você tem condições de fazer uma live, de conceder entrevista, você pode ser intimado. Porque aquela live não foi uma live simplesmente para falar, ó, tô bem, uma atualização do estado de saúde, não, foi um compromisso comercial. Aí o Malafaia fica lá usando, não, porque o código civil impede que seja feito. Não, não impede. Não impede. Se ele tem condições, ele pode ser intimado. E se ele estava em live vendendo um capacete de grafeno com um garoto propaganda, ele pode muito bem ser intimado. Se ele participou de um compromisso comercial, ele tem condições e está pleno para poder ser intimado. Então foi um erro por parte do Bolsonaro e os próprios aliados mostraram que aquilo foi um erro absurdo. E assim, como eu já falei para vocês, né? Primeiro, que a intimação do Bolsonaro na UTI é extremamente poético e delicioso. Porque o Bolsonaro, ele jogou 700 mil pessoas para vala durante a crise sanitária. E ele não vai ser punido por isso. Essa deveria ser a maior punição do Bolsonaro, mas ele vai escapar. Só que a intimação dele ter acontecido justamente numa UTI, num leito de UTI, ora, é uma justiça divina muito interessante de ter acontecido. E a saúde dele está totalmente debilitada. Totalmente debilitada. Ele vai viver à base de medicamento pro resto da vida e vai voltar a ter esses quadros de obstrução intestinal. Porque ele desregula a alimentação, então ele está preso já. Vai ficar um tempinho preso onde quer que ele seja, deveria ir pro zoológico, mas ele não vai. Só que no fim da vida dele, ele vai continuar indo e voltando do hospital.